paz de Jesus, o amor de Maria, meu nome é Débora Silva e esse é o canal Chuva de Rosas. O tema do nosso vídeo de hoje, Lute como uma Santa, ele é inspirado em um post do Facebook, na verdade, que eu vi recentemente. E este post me fazia referência a uma frase que hoje em dia está até, entre aspas, na moda, né, porque está sendo muito utilizado nas redes sociais, que é a frase Lute como uma garota. Há um tempo atrás, quando nós vimos uma luta em um filme, ou até mesmo no dia a dia, e que nós vimos um rapaz falar pro outro, você luta como uma garota, isso na verdade era como que um meio de ofensa, para dizer que a pessoa não lutava bem, ou que a pessoa era fraca, coisas do tipo. Em cima disso, principalmente pessoas do movimento feminista começaram a pegar essa frase e querer mudar o sentido dela. Dizer que não, as mulheres elas não são fracas, né? Que lutar com uma garota não seria uma coisa ruim. E começou-se a ver um pouco mais essa movimentação nos filmes que apoiam o movimento e também nas redes sociais, nas mídias sociais, em que a frase lute como uma garota é usada de forma positiva, no sentido de que lutar com uma garota é lutar bem. Na verdade, até tem um fundo bem legal aí, né, de você dizer que mulheres também são capazes e tudo mais. Infelizmente, como tudo que é colocado, né, tudo que é disseminado pelo feminismo, sempre é colocado uma coisa ruim ali. E o fato disso, que nós podemos ver na frase lute como uma garota, é o fato como ele tem sido usado para maus exemplos. Exemplos de mulheres ao longo da história que, na verdade, fizeram história por tentarem, de certa forma, impor as suas vontades de uma forma até negativa, eu diria. Ou pela promiscuidade, ou enfim, exemplos de mulheres que não fizeram tão bem assim para o mundo feminino, né? É claro que para as feministas não é visto dessa forma, elas são mulheres incríveis. Mas esses exemplos que são postos à vista, eles não se comparam em nada com o que nós podemos, por exemplo, ver de exemplos femininos dentro da igreja. E é o mais engraçado disso tudo, porque o movimento feminista ele vai muito contra a igreja, né, em certos pontos, e principalmente contra essa questão de como é visto a feminilidade dentro da igreja. E quantas vezes nós não ouvimos pessoas que apoiam o movimento dizendo que a igreja é machista, que é um sistema patriarcal e falam um monte de coisa, falam um monte de besteira. E quando nós olhamos verdadeiramente para as mulheres dentro da igreja, é impressionante, porque nós vemos o completo contrário do que eles dizem. Quando nós olhamos para a vida das santas, nós vemos ali sim uma verdadeira motivação, uma verdadeira determinação. Mulheres verdadeiramente fortes, mulheres que podem ser verdadeiramente usadas como exemplo. E eu achei muito interessante trazer isso, trazer esses exemplos femininos mais para o nosso dia a dia, mais para perto da gente, porque é impressionante como a igreja é atacada por isso, por dizer que não dá valor às mulheres, sendo que nós temos tantas e tantas e tantas santas que são mulheres e que é exatamente exaltada essa força e essa determinação dentro delas. É claro, dentro da sua feminilidade. Você não precisa ir contra a sua identidade de mulher para você ser forte. Você não precisa estar numa eterna luta com o sexo masculino para você ser forte. Não é preciso esse embate constante. A verdadeira força, ela também te permite isso, você perceber que você não precisa diminuir quem está do seu lado, você não precisa diminuir a masculinidade para que a feminilidade possa aparecer. O masculino e o feminino, eles são complementares. O masculino e o feminino são necessários. Você não precisa anular um para que exista o outro. Não é uma luta, mas sim deve existir uma harmonização entre os dois. Essa falta de harmonia, essa falta de equilíbrio que causa os verdadeiros problemas. E quando nós olhamos para a vida dessas santas, nós podemos encontrar exemplos claros disso. Mulheres que foram mulheres que foram femininas,
que tinham os seus jeitos nas suas determinadas épocas, mas que foram fortes e determinadas, e elas lutaram, mas não só como nesse sentido de lutar como uma garota, de usar o que é próprio da mulher para lutar, mas lutaram como santas, pessoas verdadeiramente determinadas e focadas no céu. Isso que é o mais impressionante. E a santa que eu queria falar hoje, mais especificamente, é Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu particularmente tenho uma devoção muito grande a essa santa, porque quando eu li o livro dela, a biografia de Santa Teresinha, eu automaticamente não só pude me identificar também com o jeito dela, com o temperamento dela, mas eu pude ver ali também um caminho, o pequeno caminho para chegar ao céu, para alcançar a santidade. Ela que, vendo que ela tinha também as suas limitações, ela acolheu ali as suas fraquezas e transformou elas em uma força. Transformou elas em força, entregando as suas fraquezas para Deus. Ela foi uma mulher verdadeiramente determinada. Ela foi uma mulher verdadeiramente forte. O que é engraçado, porque quando as pessoas vão falar de Santa Teresinha, falam muito como se ela fosse a santa mimada, a santinha do Carmelo. E é muito pelo contrário. Quando você lê a autobiografia de Santa Teresinha e você vê o que se passava em seu coração, as lutas que ela passou, como ela foi cada vez mais tendo que aniquilar a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, e entregando isso, mas nas pequenas coisas do dia a dia. Não é porque Santa Teresinha não era como aquelas santas que podiam usar os meios de mortificação mais pesados, por assim dizer, que ela não é porque ela não podia usar o silício ou porque ela tinha certas dificuldades com a saúde dela, ou até mesmo porque ela era mais calma, ou até mesmo porque ela era mais dada a poesias, dada às artes, que ela era mais fraca, ou que ela é uma santa menor do que as outras, ou que ela é uma santa mimada. Não, Santa Teresinha, ela demonstra uma força enorme, porque ela foi contra aquilo que nos é mais difícil de ir contra, que é a própria vontade, que é o meu eu, o meu desejo, a minha vontade de me sobressair, o meu orgulho. E ela foi contra aquilo que é, assim, próprio do ser humano, que é o do você querer as glórias para si, que é o do você querer se vangloriar ou do você querer até mesmo sempre sair certo. É muito belo quando você vai ver a história de Santa Teresinha e você vê verdadeiramente quem ela foi. E como ela estava disposta a tudo pela santidade, a dar tudo por aquele por quem ela se apaixonou, Jesus. E nisso, ela verdadeiramente se entregou a Deus dentro das suas limitações, porque sim, ela tinha as limitações dela, e ela se entregou completamente para Deus. Permitiu que Deus agisse nela, permitiu que Deus a santificasse. E nós vemos, depois de todo esse processo de santificação, uma mulher forte. Nós vemos, depois de todo esse processo de santificação, uma mulher que, mesmo depois de tantas situações que ela passou, que a vida de Santa Teresinha não foi só rosas, mas mesmo depois de tanto que ela passou, tanto externamente quanto a questão da família dela, de ter perdido a mãe muito cedo, do pai ter passado por uma doença que foi muito difícil também para as filhas verem o pai passando, mesmo dentro de todas essas realidades que ela vivia, ela era capaz de encontrar a sua alegria no Senhor, de encontrar a sua felicidade no Senhor, de encontrar um desejo de continuar. Ela era ousada, muito mais ousadia do que muitos jovens que nós vemos hoje em dia. E, inclusive, jovens que olham para Santa Teresinha e veem ela apenas como a florzinha do Carmelo, nananana, como se ela fosse ali pouquinha coisa. Mas ela tinha uma ousadia muito grande, uma ousadia na oração, ela rezava com muito mais confiança do que nós vemos as orações hoje em dia, em que nós limitamos a ação de Deus para aquilo que nós achamos que é possível. E ela via muito mais a graça de Deus, porque ela se entregava muito mais, como uma criança. E ela encontrou nisso uma forma, um meio de santidade, né, infância espiritual.
E nós vemos também que desde cedo ela já tinha uma intimidade com o Senhor muito grande, também muito influenciada pela família, mas que ela tinha uma abertura muito grande ao Senhor, e isso permaneceu durante toda a sua vida. Essa questão de como ela abria o seu coração e se jogava nos braços de Jesus, como uma criança que se joga no colo do Pai. E é por isso que ela era ousada, é por isso que ela tinha tanta força de vontade, é por isso que ela conseguiu ir contra aquilo que é o humano, né? Que ela conseguiu lutar contra o pecado. Porque ela não confiava nas suas próprias forças. Ela se entregava completamente ao Senhor. E nessa entrega, ela encontrava sua força. Deus era a força de Santa Teresinha. Foi isso que a fez passar por tantas dificuldades, foi isso que a fez com muita ousadia, uma menina de ainda 15 anos, de ter a ousadia de se jogar ali aos pés do Papa e pedir a ele a graça de entrar no Carmelo com a idade de 15 anos. Então, é isso, assim, quantas pessoas poderiam, vamos parar para pensar nisso, quantas pessoas fariam isso? De se jogar ali nos pés do Papa, sendo que foi dito que não podiam nem falar com ele, era apenas pedir a bênção e tudo mais, depois saía, era um momento muito rápido. E ali, cercada de guardas, cercada dos outros padres, dos outros irmãos ali da caravana que ela fazia parte, ela fez uma atitude muito ousada de permanecer ali, de fazer o seu pedido. E ali ela recebeu uma palavra de consolo do Papa. E logo depois, algum tempo depois, ela recebeu a sua admissão dentro do Carmelo. E nós vemos que muitas das graças que Santa Teresinha foi alcançando durante a sua vida foram frutos dessa ousadia dela. Essa ousadia de coração, de se lançar mesmo, de colocar o pé e deixar que Deus colocasse o chão depois. Santa Teresinha, ela lutou, e ela lutou como uma santa. É lindo também ver a foto que tem Santa Teresinha, né, ali com a roupa vestida como Santa Joana d'Arc, e as frases dela falando que é preciso combater, que se preciso fosse, ela iria até mesmo para as cruzadas em nome do Senhor, no nome de Cristo, ela faria qualquer coisa. Porque o amor dela a Deus era tão grande que ela já não se entregava nem mesmo às suas inseguranças, aos seus próprios pensamentos. Como eu já até comentei que ela tinha as suas limitações, mas mesmo tendo essas limitações, ela era capaz de falar coisas como essas, porque ela já confiava tanto em Deus, que já não levava em consideração isso de que ela tinha suas limitações, porque quando ela via suas limitações, ela já entregava para Deus. Então, elas já não a impediam. É por isso que ela pôde depois voar com a alma livre para o céu. As suas limitações não a impediam de buscar a santidade, não a impediam de amar a Deus, porque ela não segurava para si, mas ela entregava completamente. Ela confiava completamente. E ela deixava que Deus agisse dentro de seu coração, que Deus a moldasse. E ela ali foi uma jovem com um coração firme, uma jovem determinada, uma jovem forte. Ela alcançou a santidade. Mesmo na maior dor, quando ela já estava ali passando por uma enfermidade muito grave, tão nova, mesmo com tanta dor, ela era capaz de olhar o crucifixo e amar Jesus. E ela unia a sua dor à dor de Cristo na cruz. E assim ela conseguiu ficar ainda mais próxima do Senhor, porque ela já entrava numa comunhão com Deus, nisso de querer ser tudo para Ele. Mesmo que não fosse a vontade dela, mesmo que ela tivesse que sofrer, ela fazia aquilo que agradava o seu Senhor porque ela amava. Santa Teresinha lutou, e lutou com uma santa, uma mulher que ela não desejava as coisas terrenas, porque este mundo é passageiro. Não, ela era muito mais esperta, ela ansiava as coisas do céu. Ela desejava as coisas do céu, e pelas coisas do céu ela lutava incessantemente, porque ela lutava principalmente para poder se unir a Cristo.
Então, a você que é mulher que está vendo esse vídeo, eu chamo você, assim como Santa Teresinha, a lutar. Lutar como uma santa. Lutar por algo maior. Lutar pelo céu. Reconhecendo sim as nossas fraquezas, as nossas limitações, entregando elas para Deus e através daquilo que é próprio nosso, próprio da mulher, buscar ser aquilo que Deus já colocou em nós desde a eternidade, buscar ser aquilo que Deus espera de nós e assim, sendo um só com eles, alcançar a santidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é mulher, eu convido você a mandar esse vídeo também para uma pessoa, para uma moça que você conheça e que acha que pode ser interessante também. A paz de Jesus e o amor de Maria.